Existem pessoas que conseguem enganar todo mundo. Na rua são adoradas. Na família são elogiadas. Mas dentro de casa mostram uma face que quase ninguém conhece. E os relatos de hoje são justamente sobre essas pessoas. Então vamos para a nossa coletânea de mini relatos de malignas, ou seja, as maledites aqui do canal. Relato 1. A madrasta do quarto fechado. Oi Carol, tudo bem? Tudo jóia? Meu nome é Renata. Sou de Campinas e pode falar meu nome e cidade sem medo. Meu pai se casou novamente quando eu tinha 9 anos. No começo achei que tinha ganhado uma segunda mãe. Ela me dava presentes, fazia bolo e me levava para passear. Mas tudo mudou depois do casamento. Meu pai trabalhava viajando e passava dias fora. E era nesses dias que ela mudava completamente o comportamento. Ela dizia que eu era um peso, que o meu pai só gastava dinheiro comigo e que eu tinha destruído a vida dela. Ela me obrigava a ficar horas trancada no quarto. Às vezes eu ouvia ela assistindo televisão na sala enquanto eu ficava sem jantar. Quando meu pai voltava, ela virava outra pessoa, ficava toda boazinha. Me abraçava, perguntava se eu estava bem. E, ouvintes, fazia meu prato de comida na frente dele, coisa que ela não fazia quando ele não estava em casa. Bom, vocês podem estar se perguntando, mas você nunca tentou contar para ele? Sim, gente, uma vez eu tentei contar tudo para ele. Mas o meu pai achou que eu estava com ciúmes dela. Era como se tivesse alguma coisa ali tampando os olhos dele, para ele não ver realmente quem ela era. E eu passei anos sofrendo em silêncio. Só que Deus é bom demais. E ela acabou cometendo um erro. Carol, ela esqueceu uma câmera de segurança ligada na sala. Meu pai assistiu às gravações. E foi aí que ele viu e descobriu quem era ela. Ele viu ela me humilhando, me chamando de inútil, me batendo, me humilhando. E assim acabou descobrindo toda a crueldade que ela fazia comigo. Eu lembro que naquele mesmo mês, graças a Deus, ela saiu de casa. E eu senti aquele alívio, porque finalmente estava tendo meu pai de volta para mim, sem aquela cobra cascavel para me prejudicar. Até hoje, Carol, meu pai diz que a pior parte não foi descobrir a crueldade, foi perceber que ele não acreditou na própria filha. Carol, esse é o meu relato, escrevi para você, mandei no Forms e tomara que você leia no seu canal. É uma história curtinha, pequenininha que aconteceu comigo, mas eu gostaria que você contasse no seu canal. Um beijo para você e todos os inscritos e nunca pare de gravar. As malignas estão soltas por aí. Renata, sinto muito que você tenha passado por isso na sua infância. E o que eu penso é o seguinte: você está se relacionando com um cara que tem filho, filha. Você já sabe que você vai ter que lidar com uma criança ali. Eu não gosto de criança. Eu não sou mãe dela. Não tem que tratar bem. Tem que tratar bem. Tem que tratar bem. Entendeu? Você faz parte dessa família. Agora, vim com essa crueldade de humilhar, bater, xingar, ser uma coisa na frente do cara e outra. Isso pra mim é maldade humana. É gente amarga, é gente ruim mesmo. É gente que já nasceu assim, não tem salvação. Porque a pessoa, você tem duas escolhas. Ou você é bom ou você é ruim. Então, pra mim, você escolheu ser ruim. Maltratar uma criança desse jeito, pra mim, não tem papo. Não tem. Eu não gosto dela. Tá, cumprimenta então. E pronto, sabe? Não fica de muita firula. Pronto. Agora, bater, xingar, ameaçar, humilhar a criança. E muitas delas também, né? Tem ciúmes dos pais com seus filhos. Que maturidade zero, gente. Eu não tenho paciência para isso. Mas vamos para o segundo relato de maligna.
O que será que vem agora, hein? Relato 2. A avó que escolhia os netos. Oi, Carol, tudo bem com você e inscritos do canal? Me chamo Amanda e moro em Goiânia. Carol, a minha avó sempre teve um neto favorito. E infelizmente não era eu. Meu primo ganhava presentes caros. Eu ganhava roupas usadas. Quando tinha aniversário dele, era festa. Mas quando era o meu, às vezes nem parabéns ela me dava. E o pior era que ninguém percebia, porque ela fazia tudo de forma sutil. Na frente da família, era a avó perfeita. Mas quando ficávamos sozinhas, ela fazia questão de lembrar que eu era uma decepção. Dizia que eu não era bonita, que eu não era inteligente, que eu nunca seria ninguém. E durante anos, eu acreditei nela. E aí, eu só fui entender, depois de adulta, o quanto aquilo destruiu minha autoestima, me causando bullying seríssimo. E eu tive muitos problemas, Carol. Mas que um dia, quem sabe em outros relatos, eu posso trazer para você. Mas eu decidi me afastar dela, completamente. Tomei ranço e fui me afastando aos poucos. Hoje, é claro, depois de adulta, não faço questão, não quero ter contato com ela. Por mais que seja da família, avó, enfim, não é porque é parente que eu sou obrigada a tratar bem quem um dia me humilhou. E aprendi uma coisa: nem toda violência deixa marcas visíveis. Algumas ficam escondidas dentro da gente por muitos anos. Certíssima. Ai, gente, eu concordo. Sabe por quê? Não é porque é avó, enfim, seja o que for. Nesse caso aqui, olha o que a avó fez com ela. Falava que ela era uma decepção, que não era bonita, que não era inteligente. Isso para uma criança. Enquanto tratava o outro neto lá, fazia festa e ela nada. Ou seja, ela era perfeita na frente dos filhos. E assim, eu concordo que só porque é parente, eu tenho obrigação de ter contato. Assim, como eu disse, cumprimenta e só, não precisa, sabe? Não precisa ter convivência com essa pessoa. Talvez o que você possa fazer, perdoar, mas para o seu coração ficar em paz. Não quer dizer que você tenha que ter uma convivência com ela. Perdoa só para aliviar a alma e segue sua vida. Você não é obrigado a conviver com a pessoa só porque ela é parente, avó, primo, tio, enfim, entendeu? A pessoa te fez mal, muito mal. Você não é obrigado. Enfim, é o que eu penso, né? Vamos pro próximo. Um beijo pra você. Peraí, calma. Amanda, um beijo. Obrigada pelo seu relato, tá? Gente, quando eu não colocar aqui abraço nem nada, é porque a pessoa só mandou o relato sem se despedir. E aí eu vou ler do jeito que tá bom? Porque tem gente que às vezes manda um beijo pra todo mundo, deixa uma mensagem pra gente, mas tem gente que só manda o relato de cara mesmo. Então bora. Pessoal, relato 3. A chefe dos sorrisos. Eita, chefe maligna. Olá, Carol e ouvintes do canal. Meu nome é Priscila. E Carol, adoro muito as histórias do seu canal. E aqui eu já estou escrevendo uma história autoral de terror para te mandar, viu? Uma história que ainda não foi contada no seu canal. Ai, Priscila, pode mandar. Manda pra gente lá no Forms, tá? Será muito bem-vinda a sua história aqui. Eu trabalho em escritório. Minha ex-chefe era amada por todo mundo da diretoria. Ela tirava fotos com funcionários, fazia discursos motivacionais, falava sobre saúde mental. Mas bastava a porta fechar que ela começava a humilhar as pessoas na frente da equipe. Fazia funcionárias chorarem, inventava metas impossíveis, ligava pra gente durante as férias, mandava mensagens de madrugada e todo mundo tinha muito medo dela. Carol, uma colega de trabalho, desenvolveu crise de ansiedade.
Uma outra pediu demissão sem ter outro emprego. Quando alguém reclamava para os superiores, ninguém acreditava. Sabe por quê? Porque, como eu disse, na frente dos superiores, ela posava de chefe legal. Mas, Carol, o mundo dá voltas e o karma vem. Uma funcionária começou a gravar as reuniões e as gravações chegaram ao RH. E o resultado foi uma investigação interna. Caraca! E meses depois, ela foi demitida. A mulher que parecia exemplo de liderança era justamente a pessoa que estava destruindo toda a equipe. Babado. Olha, quando eu estava lendo aqui seu relato, eu me lembrei, porque eu já tive uma chefe assim. Terrível, terrível. A mesma coisa. Paga de boazinha ali na frente dos superiores. Aí sempre tem a visita ali, o superior vai lá na empresa. Aí é aquela coisa, todos os setores tem que arrumar, ficar tudo bonitinho para passar uma boa impressão. Aí o chefão vai lá. E assim, nossa, no dia que o chefão ia lá, tratava todo mundo bem, meus amigos. Oh, sorrisinho de cá, de canto a canto. Nossa, abraçava a equipe, mas era só ele ir embora, o inferno voltava. Gente, essa maligna aterrorizou muita gente. Essa parte aqui, ó, de ligava durante as férias. Sim, eu já tive que ligar durante as férias para funcionário. Nunca me ligou durante as férias, mas eu já tive que ligar a pedido dela. Nossa, eu tenho crise de ansiedade por causa dessa bendita dessa mulher. Tem tanta gente assim, né? Tem tanta gente. E o povo, assim, tem medo mesmo. Eu acho que ela tá lá até hoje. Se bobear. No caso, ninguém teve coragem de fazer nada, né? No seu caso aqui, tiveram. No caso, as pessoas vão pedindo demissão. Não aguentam trabalhar com ela. E ela acha que ela é a rainha. A rainha que tem a empresa toda nas mãos dela. Discute com quem tiver que discutir. Passa por cima de todo mundo. Tem que ser tudo do jeito dela, na hora dela. Você não pode nem respirar perto da mulher. Ela é o cão. É isso, gente. Acreditem. Isso acontece. E tem tantas malignas assim por aí. Mas que bom que no seu caso foi diferente. A moça teve aí, ó, tomou atitude aí, gravou e passou pro RH. No caso lá, o RH também era conivente com ela, tá? A minha lá. Mas vamos para o relato 4, hein? Que maligna. Relato 4. A tia da herança. Oi, Carol, me chamo Fabiana. Sou de BH, Belo Horizonte. Olha, minha cidade. Minha tia sempre foi vista como a mais bondosa da família. Visitava minha avó todos os dias. Levava remédios, fazia compras. Todo mundo elogiava. Quando minha avó faleceu, descobrimos a verdade. Meses antes, ela havia convencido minha avó a assinar vários documentos. Ninguém sabia exatamente o que eram. Depois descobrimos que ela havia transferido praticamente todos os bens para o nome dela. Meus tios, é claro, ficaram devastados. E a família inteira brigou. E os processos começaram a correr solto. Parentes deixaram de se falar. E assim, o mais triste foi descobrir que o carinho dela nunca foi carinho. Era interesse. Durante anos, Carol, ela cuidou da própria imagem enquanto preparava tudo em silêncio. E o que eu posso falar para vocês é que, às vezes, a ganância consegue usar um sorriso como disfarce. Carol, tomara que você leia esse relato. Te enviei, eu sei que você é de BH. Eu e minha filha sempre te assistimos aqui de casa, torcendo aqui para você ler o nosso relato. Um beijo pra você, tá lido. Que coisa, que rasteira, hein? Nossa, Fabiana. E assim, ninguém sabia que ela colocava sua avó pra assinar esses documentos. E nem o que eram. Então pegou todo mundo de surpresa. Mas assim, que bom que vocês estão correndo atrás dos processos e tentar, né, reverter aí a situação, ver o que pode ser feito.
Mas, infelizmente, então, nunca foi carinho, foi interesse. Olha, um beijo pra você. Obrigada por ter dividido com a gente aqui a sua história, hein? Gente, temos que ter cuidado com essas pessoas que se mostram boazinhas até demais, sabe? Muito prestativas. Sempre ter ali, né, um pezinho atrás. Que bom que a família tá empenhada em tentar reverter a situação. Meus amigos, essas foram as nossas malignas de hoje, as maledites aqui do canal. E depois de ler esses relatos, sabe, uma coisa que me chama muita atenção é que muitas vezes as pessoas mais difíceis de identificar não são aquelas que demonstram maldade o tempo todo, não, tá? São justamente as que conseguem esconder quem realmente são, as mais espertas, ligeiras. Sempre tem, prestem atenção. Assim, estamos aqui escutando a versão enviada pelos inscritos, mas são assim histórias que fazem a gente refletir sobre confiança, manipulação e sinais ali que não percebemos, deixamos passar. Muitas vezes ignoramos. E aí? Você já conheceu alguém que parecia ser uma pessoa maravilhosa, gentil, boazinha, na frente de todo mundo, mas que quando ninguém estava olhando, mostrava uma face completamente diferente? Me conta aqui nos comentários, hein? Pessoal, é isso. Então, se você tem um relato sobrenatural, uma história de vida, uma creepypasta, que mais, gente? Tá vendo? É tanta coisa que eu nem consigo mais gravar na minha cabeça. E uma história autoral? Manda no Forms, no link do Forms, tá? E se você gosta de músicas, filmes e séries, me segue lá no Carol Replay, beleza? E já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho aí e deixa um comentário para ajudar no engajamento desse canal. Eu quero comentar uma coisa que eu vejo algumas pessoas perguntando nos comentários. Às vezes alguém diz: eu já ouvi essa história em outro canal. Gente, isso pode acontecer mesmo, tá? Porque o nosso canal é novo, a gente só tem 4 meses. Principalmente assim, quando a gente fala de temas como experiências sobrenaturais, coincidências, sonhos, aparições e outras situações que muita gente já viveu de alguma forma, né? O que pode acontecer? Muitas pessoas que enviam os relatos gostam de aumentar as chances de terem suas histórias lidas e acabam enviando para vários canais ao mesmo tempo. Então é totalmente possível que um mesmo relato apareça em mais de um lugar, né, gente? Também existem casos em que histórias muito parecidas acontecem com pessoas diferentes. Outra coisa muito importante: todos os relatos que eu conto chegam através do formulário, o Forms, que eu sempre deixo fixado aqui na descrição do canal ou nos comentários. Eu não invento histórias, nem saio procurando relatos pela internet para trazer para vocês. Além disso, existe um trabalho de revisão antes da gravação. Alguns relatos chegam com informações muito pessoais, nomes reais, cidades ou até detalhes muito pesados que podem, causar problemas para o canal. Então, alguns trechos podem ser adaptados, resumidos ou suavizados para proteger as pessoas envolvidas e também para que o vídeo possa permanecer no ar, né, galera? Bom, gente, no fim das contas, eu sempre deixo que cada um tire as suas próprias conclusões. O meu papel aqui é dar voz às histórias que vocês enviam, tá? E como eu disse, por ser um canal novo, às vezes, a gente tem que falar o óbvio, mas a gente tem que falar. Eu, como criadora de conteúdo, há 5 anos, já passei por muita coisa aqui na internet. Então tem hater, tem gente que vai sim descredibilizar o seu trabalho, vai colocar à prova, mas assim, eu tô feliz com o que eu tô fazendo. Eu criei esse canal de relatos porque eu já gostava de histórias de terror. Tanto que aqui não tem só relatos sobrenaturais. Aqui a gente tem creepypasta, história autoral dos inscritos e os relatos sobrenaturais. E tem novidade vindo aí, tá, gente? Então, esse espaço aqui, eu quero formar um espaço de terror para vocês compartilharem as histórias de vocês. E para quem gosta de maratonar o terror,
E é isso, vai ter gente que vai falar mal, vai ter gente que não vai gostar das histórias, vai falar que são inventadas, que é fique. Só que eu acho assim, que não faz sentido você ficar num canal de sobrenatural e não acreditar pelo menos um pouquinho ali nas histórias. Eu acho que não faz sentido. Você entrar num canal, assistir os vídeos, é a mesma coisa. Eu vou num canal lá de cinema, de filmes e séries e descredibilizo tudo. Tá, tudo bem, você não precisa acreditar em tudo 100%, mas falar que não é real, aí eu acho que é pegar pesado demais comigo e com quem tá enviando o relato. Afinal de contas, eu só tô aqui para dar voz às histórias de vocês. E assim, né, gente, só frisando mais um pouquinho aqui, o nosso canal é novo. Pode ser que a pessoa mandou um relato aí para um canal grande há 2, 3 anos atrás, há 1 ano atrás, e lá eles leram o relato. Às vezes essa pessoa pegou e mandou a mesma história para mim, porque ela quer também que eu conte, assim como ela faz com vários canais. Então assim, eu não tenho controle de histórias que chegam. Se já foi, eu não tenho como controlar o YouTube, eu não tenho como controlar. Ai, essa história já foi lida no canal tal, então não vou ler aqui. Gente, se a pessoa tá me mandando a história, se é uma história válida, se é uma história de terror, sobrenatural, combina com o canal, não tem nada muito explícito, né? Nada assim que vá derrubar o canal. Ah, eu não posso ler essa história porque, enfim, eu vou ler, entendeu? Eu vou ler. Se você já escutou em outro canal essa história e tá escutando aqui, é porque, como eu disse, essas pessoas que enviam relatos, elas podem enviar o mesmo relato para vários canais. Inclusive, em outro dia, eu tava arrumando casa, aí eu tava assistindo um outro canal aqui que eu gosto muito, que a pessoa falou, olha, chegou aqui para mim com o nome do outro canal, então acho que ela queria mandar para o outro canal, ou então também queria mandar para mim, mas chegou aqui para mim, eu vou ler. Então eu acabei escutando o relato que ela ia enviar para outro canal. Isso acontece, sabe por quê? Nós que recebemos os relatos, tem gente que recebe em site, em e-mail, enfim, são muitos relatos. E assim, por serem muitos relatos, às vezes a gente não consegue ler todos os relatos que chegam. O meu canal, assim, por exemplo, o meu canal é novo. Tô recebendo os relatos, mas pensa esses canais grandes aí. Então a pessoa vai enviar para vários canais mesmo. Tem gente que quer que a sua história seja lida por mais de um canal. Se a pessoa tá enviando para 5, 10 canais, 20 que seja, ela quer que a história seja lida por esses canais. Pode acontecer de, sei lá, alguns canais não conseguirem ler, como eu disse, são muitos e-mails. Pode. Mas pode acontecer de todos selecionarem um relato dela numa coletânea e ler. E foi isso que aconteceu. Eu selecionei um relato que parece, eu não tenho certeza também, que já foi lido em outro canal. E tá tudo certo, vida que segue, a gente tá aqui pra isso mesmo. Se você não quer escutar a mesma história que você já escutou em outro canal, é só escolher outros relatos da coletânea e seguir em frente. Gente, isso é mais comum do que se imagina, tá? Isso não quer dizer que o canal não é sério, que as histórias são falsas, as histórias são reais, não. Eu não escrevo história, eu não tô aqui para isso, já tenho muito trabalho, tenho o Carol Replay para cuidar, tenho as redes sociais para cuidar, sou mãe, esposa, dona de casa, então assim, não tem tempo de ficar inventando história não. Por isso que eu criei o formulário. Lá vocês pegam, pode colar, escreve sua história aí, ó. Escreve seu relato no bloco de notas, cola lá e manda, você já não vai ter trabalho nenhum, tá? Ou então se inscreve lá mesmo no formulário, só que eu deixei no formulário para ficar mais organizado. É isso, gente, de vez em quando eu vou ter que vir aqui, né, para falar sobre isso, porque pode sim acontecer dessas histórias parecidas, ou o mesmo relato ser lido por mim, e ser lido entre todos aí. Mas é isso, gente. O importante, eu acho, que é você entrar, escutar a história, fazer suas coisas, maratonar o canal. A gente tá aqui pra isso, é pra contar a história. Eu não tenho tempo de ficar fiscalizando se relato tal já foi pro assombrado. Não tenho, desculpa. Eu tô aqui pra ler a sua história, beleza?
E de vez em quando eu vou ter que aparecer aqui falando isso, né? Porque como o canal tem pouco tempo de vida, pode ser que as pessoas me enviem relatos antigos que já foram enviados para outros canais, né? E aí a pessoa pode botar esse comentário de novo lá, descredibilizando, porque eu acho que foi descredibilizando, acaba jogando para cima do canal. Não, é claro que se tiver um relato pesado aqui que eu não puder falar, a gente seleciona as histórias, eu vou falar. Mas se dá para eu contar de boas esse relato, eu vou contar. Não importa, eu não sou o YouTube, eu não fiscalizo nada, tá? Eu tô aqui só para receber a sua história e ler com muito carinho e respeito. E é por isso que eu quero formar uma comunidade que entenda e respeite tanto a mim quanto as pessoas que enviam os relatos, né? E se respeitem aí também nos comentários, beleza? Ai, é isso. Um beijo para vocês. Desculpa a falação, mas às vezes é necessário. Um beijo, até a próxima.